Olá, caríssimos ouvintes, diletos espectadores, estimados internautas. Eu passo agora a dar continuidade à narrativa dos boletins de ocorrência em termos de 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado aqui em Palmeira dos Índios. Tudo aquilo que aconteceu nas últimas 48 horas. A gente já tinha narrado na edição do Embalo Total de hoje, 30 de junho, do prosseguimento nesse momento. Boletim de ocorrência 13.34.125, perturbação do sossego ou trabalho alheio. A RP7 do 10º BPM, no desempenho de sua função constitucional da preservação da ordem pública, estava realizando rondas em Igaci, quando na Praça da Estação, no centro da cidade, se deparou com um indivíduo em uma motocicleta. Primeiro momento que chamou a atenção da guarnição foi o som alto, aparentemente produzido pelo escapamento do veículo, sendo que a guarnição conseguiu acompanhar o veículo e realizar a abordagem, constatando que o som alto ouvido pela guarnição era de fato produzido pelo escapamento da motocicleta, cujo encontra-se adulterado, sendo do tipo Torbal. Diante do fato e com a concordância do autor, o senhor em comparecer quando for chamado ao judiciário, foi confeccionado um TCO, de acordo com o artigo 42 da LCP, tá bom? Onde tem base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no recurso de habeas corpus 146.646 de Minas Gerais. A utilização de escapamento adulterado em motocicletas causando barulho excessivo e contínuo configura contravenção penal por perturbação do sossego. Foram confeccionados 3 autos de infração, sendo eles o primeiro por conduzir o veículo sem possuir CNH, o segundo conduzir o veículo com o equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN e o terceiro conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado. Finalizado todo o processo, o condutor foi liberado e o veículo entregue a um condutor habilitado. O fato foi registrado às 10 horas e 35 minutos do sábado 28 de junho no centro de Igaci. Destaca o BO 13.34.180, crime, dano. A guarnição de FT4 foi acionada via Copom para averiguar uma possível ocorrência de dano à residência. Chegando ao local informado, a vítima relatou para a guarnição que sua ex-ficante estava lhe chamando na porta de casa e, como o mesmo não respondeu, ela teria atirado uma pedra na janela, quebrando um dos vidros e que logo após teria se deslocado para o bar da esquina. Em seguida, a guarnição foi até o referido bar e conduziu juntamente com a vítima até o CISP dessa cidade para lavrar um TCO de dano. Já que não tinha internet no local, não foi possível anexar a foto da janela quebrada devido a um problema no aplicativo. O fato foi registrado às 15 horas e 54 minutos do dia 28 de junho, no centro de Palmeira dos Índios. Notifica o BO 13.34.183, violência contra a mulher. A guarnição F3 foi acionada pela senhora A. dos S. vítima para atender a uma ocorrência de violência contra a mulher. Ela relatou à guarnição que seu companheiro quebrou a janela de sua residência e ameaçou de morte. A guarnição se deslocou até o local e visualizou o suspeito em via pública próxima à residência da vítima. Foi dada a voz de parada e realizada a busca pessoal. Nada de ilícito foi encontrado. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao suspeito. As partes envolvidas foram conduzidas ao CISP de Palmeira dos Índios e apresentadas à autoridade policial. O fato foi registrado às 16 horas e 2 minutos do dia, às 16 horas e 1 minuto, aliás, no centro do município de Igaci. Discorro BO 13.34.190, porte de arma branca. As guarnições Tático Rural 1 e 2 encontravam-se em patrulhamento ostensivo e preventivo na cidade de Palmeira dos Índios, especificamente no conjunto Brivaldo Medeiros 2, quando foram abordadas por populares que relataram a presença de indivíduos em atitude alterada em um estabelecimento conhecido como Bar da Edna. Segundo as informações repassadas, havia suspeita de que um dos envolvidos estivesse portando uma arma branca. Diante da denúncia, as guarnições se deslocaram até lá para averiguação. Ao chegarem, foi possível visualizar um indivíduo com um volume anormal na região da cintura. Ao ser questionado sobre o objeto, o mesmo informou se tratar de uma faca, confirmando assim a denúncia feita pelos populares. Cabe destacar que, no momento da abordagem, os frequentadores do bar aparentavam comportamento adulterado e produziam ruídos excessivos. Diante dos fatos, foi lavrado um termo de ocorrência, um TCO, em desfavor de F.M.S.
pelo porte de arma branca em local público, com base no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688 de 41, que é a Lei das Contravenções Penais. E discorre que trazer consigo arma fora de casa ou dependência desta, sem licença da autoridade. Este depoimento foi prestado pelo senhor F.M.S. que não sabe ler nem escrever. Após ser devidamente informado em voz alta e declarado, o senhor F.M.S., ciente da sua incapacidade de assinar o documento, autorizou expressamente a assinatura de sua testemunha, o senhor E.F.M.S., escolhida por ele, o qual o acompanhou durante todo o procedimento. Tanto o autuado quanto a testemunha afirmaram de forma unânime que não houve qualquer tipo de coação ou induzimento e que o autuado compreendeu todas as informações fornecidas, tendo plena ciência de seus direitos e do conteúdo do documento. O procedimento foi realizado em conformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, com observância dos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. O fato foi registrado às 16 horas e 17 minutos do dia 28 de junho na zona rural de Palmeira dos Índios. Anuncia o BO 1334736, entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição do Tático Rural 1 estava em patrulhamento ostensivo e preventivo pela cidade de Palmeira dos Índios, na Avenida Governador Muniz Falcão, próximo ao Colégio Estadual Humberto Mendes, quando se deparou com um indivíduo em uma motocicleta Honda Bis 125 ES cor prata. Pelo porte físico do indivíduo, a AGU suspeitou tratar-se de um menor de idade. E de imediato a guarnição deu ordem de parar e prosseguiu com a abordagem, pois era um menor de idade, realmente 14 anos, e que estava conduzindo a motocicleta sob responsabilidade do seu tio. Quando falou que iria sair, pegou a chave da motocicleta de sua avó, a qual tinha saído para a igreja. Diante disso, a guarnição conduziu o menor e o veículo até a residência do responsável para a lavratura do TCO com fulcro no artigo 310 do CTB, bem como na súmula 575 do STJ. E discorro que foram lavrados os respectivos autos de infração, sendo a motocicleta liberada para um condutor habilitado. E a avó também, o responsável confiou em assinar a lavratura do termo. A guarnição orientou a não entregar o veículo novamente ao menor. O fato foi registrado às 12 horas e 6 minutos de ontem, domingo 29 de junho, bairro Juca Sampaio, aqui em Palmeira dos Índios. Dou ênfase agora ao BO 1334738. Ameaça. A guarnição de Tático Urbano 1 foi acionada pelo Copom para averiguar uma ocorrência de ameaça no sítio Serrote dos Ventos, zona rural de Estrela de Alagoas. A vítima informou que o autor estaria bebendo em um bar do sítio em questão. Ao chegar no local indicado, a guarnição encontrou o suposto autor e, após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o mesmo. O local da ocorrência não dispunha de condições mínimas de segurança para a permanência da guarnição e para a lavratura do TCO. Diante do exposto, para garantir a integridade física da equipe e dos envolvidos, optou-se pelo encaminhamento das partes até o CISP de Palmeira dos Índios para a formalização do registro. A vítima relata que na noite do dia anterior estava no aniversário com familiares e amigos em uma mercearia no sítio Serrote dos Ventos, quando o autor começou a se alterar e a falar em tom mais alto com o irmão da vítima. A vítima ainda relata que, quando o autor já estava de saída, o ameaçou dizendo: "Vou atirar em você". Relatou também que, após a saída do autor do ambiente, este ligou para a polícia. Relatou que uma guarnição foi ao local ainda na noite do último domingo, porém não encontrou o autor, e que na noite do último sábado, não encontrou o autor, e que na manhã de ontem, domingo, após ser informado que o autor estava nas proximidades, ligou novamente solicitando a presença da polícia. O autor afirmou que a discussão iniciou-se com a vítima por questões políticas. Afirma também que a vítima o teme por este já ter registro por homicídio. O autor nega ter ameaçado a vítima. A guarnição, em consulta ao sistema Infoseg,
constatou que o autor tem registros prévios por homicídio, tráfico e lesão corporal. Após ouvir as partes, foi confeccionado o TCO por ameaça, de acordo com o artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave em desfavor do autor. Nenhum objeto foi encontrado ou apreendido e as partes foram liberadas. O fato foi registrado às 12 horas e 15 minutos deste domingo, 29 de junho, na zona rural de Estrela de Alagoas. Trago à tona o BO 13-34-740, abordagem a veículo. A guarnição tático rural 2 estava em patrulhamento pela Avenida Vieira de Brito quando visualizou 2 indivíduos em uma motocicleta Honda. O condutor do veículo estava com o capacete sobre a cabeça sem estar devidamente afixado, bem como estava utilizando sandália sem alça traseira. Diante das infrações constatadas, a guarnição iniciou o acompanhamento, conseguindo abordar o condutor do veículo em frente a um depósito de bebidas na mesma via. Ao ser questionado sobre a habilitação, o indivíduo informou não possuir, apesar de ser maior de idade. Diante disso, procedeu-se à confecção dos respectivos autos de infração de trânsito, sendo a motocicleta liberada para um condutor devidamente habilitado. Esse fato foi registrado às 12 horas e 37 minutos deste domingo, de 29 de junho, no bairro Vila Maria, em Palmeira dos Índios. Informa o BO 13-34-750, injúria à vítima. A vítima esteve no CISP em Cacimbinhas para reclamar que seu primo, que mora próximo de sua casa, estava soltando bombas. Que estava com a filha doente e a mãe estava com os olhos operados. Segundo relatos do seu primo, o autor estava soltando bombas grandes e para provocar, pois são intrigados. Momento em que a vítima foi falar com o autor para que não soltasse mais bombas, porque sua mãe e sua filha se assustaram. O autor, por sua vez, falou: vem aqui para minha porta se você for muito homem e mando tomar no C. Segundo a solicitante, ele afirma que vem sofrendo várias ameaças por parte do seu primo. Diante dos fatos colhidos pela guarnição, foi confeccionado um TCO por injúria. As partes foram orientadas e, após assinarem, foram liberadas onde moram. Foi confeccionado o referido documento e o fato foi registrado às 13 horas e 57 minutos do dia 29 de junho, na zona rural de Cacimbinhas. Adiciona o BO 13-34-809, violência contra a mulher. A guarnição de RP7 foi acionada via Copom para averiguar uma possível ocorrência de violência doméstica no sítio Lagoa do Capim, zona rural de Igaci. De pronto, a guarnição se deslocou ao referido local onde foram feitas rondas no referido endereço, mas nada foi constatado. O fato foi registrado às 19 horas e 9 minutos deste domingo, 29 de junho, após o cemitério, zona rural do município de Igaci. E findo os boletins de ocorrência da nossa área policial, tudo aquilo que aconteceu nas últimas 48 horas, pertencentes ao 10º Batalhão de Polícia Militar, bem como às 11 unidades circunscritas ao mesmo. BO 13-34-959, perturbação de sossego ou trabalho alheio. A guarnição de RP5 foi procurada pela Guarda Municipal de Quebrangulo, os quais informaram terem recebido várias ligações denunciando uma perturbação de sossego. Diante do fato, a Guarda Municipal foi até lá por 2 vezes pedir para o som ser desligado e não foram atendidos. Com isso, a guarnição de RP5 se deslocou até o local onde o fato foi constatado e o autor, ao ser orientado pela guarnição desligar o som, disse que não faria. Disse ainda que não podíamos entrar porque não tínhamos mandado. Além disso, destacou a guarnição proferindo as palavras de baixo calão: seus porras, e vão tomar naquele canto. Diante do estado de flagrância pelos crimes de desacato e desobediência, foi realizada a entrada no recinto, fazendo-se necessário o uso diferenciado da força, já que o autor resistiu à prisão. Foi usado spray de pimenta para dispersão das outras pessoas que estavam no local. Após o uso de técnicas de imobilização policial, foi possível conter e algemar o autor, o qual foi conduzido até a 5ª DRP em Palmeira dos Índios, onde foi lavrado um APF, ficando o autor à disposição da Justiça. O fato foi registrado às 5 horas e 11 minutos de hoje, 30 de junho, no centro de Quebrangulo.
E agora a gente já quer adicionar a área policial em termos do nosso estado de Alagoas. Tudo aquilo no cenário da criminalidade, dos acidentes pertencentes aos 102 municípios, e a gente faz uma varredura geral. Começo mencionando que pai de vereador fica ferido após capotamento de carro na L485. Um homem identificado como Marcondes Soares, pai do vereador Maikson Soares, do PSB, ficou ferido após um acidente grave que aconteceu ontem de manhã, domingo 29 de junho. O sinistro fora num trecho da rodovia L485, na zona rural de Feira Grande, no agreste alagoano. De acordo com informações, a vítima conduzia um Fiat Uno Mille quando perdeu o controle do veículo em uma curva. Ainda segundo detalhes, o carro invadiu a pista contrária, colidiu com uma cerca feita com estacas de cimento e capotou logo em seguida. Com o impacto, o automóvel ficou completamente destruído. Relatos indicam que o homem estava acompanhado da esposa no momento do acidente. E não temos informações atualizadas acerca do estado de saúde dos ocupantes do veículo. Digo que quadrilha envolvida em homicídio no Pilar é capturada em operação. Uma operação conjunta entre as forças de segurança de Alagoas e da Bahia resultou na prisão de 4 suspeitos de participação em um assassinato que aconteceu no Pilar. Os homens que integrariam um grupo criminoso foram localizados e detidos em um território baiano. Eles serão transferidos para Maceió em uma aeronave do Grupamento Aéreo da Segurança Pública de Alagoas. O crime aconteceu na última quinta-feira, 26 de junho, e ganhou repercussão nacionalmente falando, após imagens de homens armados circulando pelas ruas do Pilar viralizarem nas redes sociais. A partir disso, equipes da inteligência da Polícia Militar, do Comando de Missões Especiais, do Comando do Policiamento também da região metropolitana e a Delegacia de Homicídios de Rio Largo iniciaram um trabalho integrado de rastreamento. Ainda no dia do crime, 2 suspeitos foram presos em Alagoas portando armas de fogo. As investigações apontaram que outros integrantes do grupo haviam fugido para a Bahia, o que motivou o acionamento da Polícia Militar baiana. Com troca de informações em tempo real, os 4 foragidos foram localizados e capturados. Preleciono que carro desgovernado invade casa e deixa 2 pessoas feridas. 2 pessoas ficaram feridas após um carro desgovernado colidir contra uma casa e provocar o desabamento da varanda do imóvel na comunidade Vila Fernandes, zona rural de Arapiraca. O acidente aconteceu no último sábado e mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU. De acordo com as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o impacto da batida foi tão forte que parte da estrutura da residência cedeu. Desse modo, 2 pessoas que estavam no local da colisão foram atingidas. Ainda segundo detalhes, uma das vítimas é uma mulher de 56 anos que sofreu múltiplos traumas. Ela apresentava escoriações na perna esquerda e inchaço no rosto, além de sangramento pelo ouvido e nariz. Diante disso, a vítima foi imobilizada e encaminhada às pressas para o HEA em Arapiraca. Simultaneamente, destaco que dupla é presa dentro de agência bancária por golpes contra idosos. 2 homens foram presos em flagrante no último sábado, 28 de junho, véspera de São Pedro e São Pedro e São Paulo. Isso aconteceu dentro de uma agência bancária no centro de Maceió, acusados de aplicar golpes contra idosos. A prisão foi realizada por equipes da DIMPOL, a Diretoria de Inteligência Policial da Polícia Civil de Alagoas, durante uma mega operação que investiga crimes de estelionato e furtos qualificados em nosso estado de Alagoas. Os suspeitos foram abordados após cometerem golpes em 2 vítimas na cidade de Atalaia. Após o trabalho de rastreamento, as forças policiais conseguiram localizar os criminosos na capital e prendê-los em flagrante. Aduzo que ações da Polícia Militar apreendem armas e drogas em cidades alagoanas. Caríssimos, ações operacionais da Polícia Militar de Alagoas na região metropolitana de Maceió finalizaram com 2 armas de fogo e diversas drogas retiradas de circulação. Em ambos os casos, os materiais e indivíduos envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes. Só no conjunto Jarbas Oiticica, lá na Mata do Rolo, em Rio Largo, foram apreendidos um revólver calibre 38 com a numeração suprimida e contendo 6 munições intactas, além de 720 gramas de maconha. Uma pessoa foi presa pela Companhia de Polícia Militar Independente Ronda de Ação Intensiva Ostensiva, a CPM1 Raio,
com apoio também do batalhão do Rotan. Militares realizavam um patrulhamento quando foram informados por populares sobre uma rua que estaria ocorrendo tráfico de drogas. No ponto indicado, os PMs observaram um indivíduo que levava uma sacola nas mãos. Com visível nervosismo, ele mudou de direção repentinamente, tentou se esconder, o que levava ao notar a presença da guarnição. Mas graças ao apoio da polícia, né, e a interação dos mesmos, conseguiram capturar o suspeito. Propago que mototaxista morre após ser atingido por reboque solto na L120. Um mototaxista identificado apenas como Heraldo morreu no último sábado à tarde após ser atingido por um reboque que se desprendeu de um veículo na rodovia L120 entre os municípios de Major Isidoro e Cacimbinhas. Segundo informações preliminares, Heraldo voltava de uma corrida em Cacimbinhas quando foi surpreendido pelo equipamento que se soltou de um veículo em movimento e atingiu diretamente a motocicleta que ele conduzia. A vítima sofreu ferimentos graves, principalmente nas pernas, e não resistiu antes mesmo da chegada de socorro médico e lamentavelmente faleceu nessa tragédia. Destaco que motociclista de 30 anos morre ao colidir com bueiro em curva na ladeira do cemitério. Outro trágico acidente envolvendo a motocicleta resultou na morte do senhor Paulo Ricardo de Araújo dos Santos, de 30 anos. O sinistro aconteceu nas primeiras horas da madrugada de ontem, domingo 29 de junho, em São Miguel dos Campos. De acordo com informações, o jovem conduzia uma motocicleta Honda Bros de cor preta quando perdeu o controle do veículo em uma curva perigosa na rua Coronel José Antônio da Cruz, mais conhecida como Ladeira do Cemitério. O condutor acabou colidindo com um bueiro instalado na via. A estrutura havia sido colocada para bloquear o trânsito bloquear o trânsito no trecho em razão de uma obra de recampeamento do asfalto. O SAMU foi acionado, porém, ao chegar ao local, constatou que Paulo Ricardo já estava sem vida. Segundo a equipe médica, ele sofreu um traumatismo crânioencefálico grave, com grande perda de massa encefálica. Relatos indicam que a vítima não usava capacete no momento do acidente. Falo que idoso morre atropelado após tropeçar em cachorro e cair na pista na L115. Outro atropelamento foi registrado no último sábado, 28 de junho, que tirou a vida, lamentavelmente, do seu Benedito Simão da Silva, de 64 anos. Esse acidente aconteceu, lamentavelmente, na rodovia na rodovia L115, em um trecho na cidade de Lagoa da Canoa, agreste alagoano. Segundo relatos de testemunhas, o idoso caminhava às margens da rodovia L115 quando tropeçou em um cachorro que atravessava o local. Ao cair na pista, Benedito foi atingido por um veículo. Ainda de acordo com os relatos, o condutor do carro não teria parado para prestar socorro e fugiu logo após o impacto. Diante do caso, as equipes de emergência foram acionadas, mas ao chegarem ao local, constataram que o idoso já estava em óbito. Anuncio que populares escutam tiros e encontram um homem morto após confusão em uma festa junina. Um homem foi morto a tiros na madrugada de ontem na comunidade Mangabeira, em Arapiraca. O crime aconteceu horas depois de uma festa junina realizada em um palhoção montado na região. Testemunhas relataram que durante a madrugada foi possível ouvir gritos, sinais de tumulto e logo em seguida disparos de arma de fogo. Ao se aproximarem, populares encontraram o corpo da vítima já sem vida, caído no chão. Ainda segundo detalhes, ao lado do corpo havia várias garrafas quebradas, o que levanta a suspeita de uma briga que possa ter acontecido antes do tiroteio. O homem não portava documentos e não era conhecido pelos moradores da localidade. E findo aqui a nossa área policial, colocando em tela que mototaxista morre após ser atingido por reboque solto na L120.
Eu acredito que já tínhamos anunciado, é outro, Jorge, eu acredito até o mesmo, né? Ah, tá bom, figurinha repetida aqui. Então, a gente já tinha anunciado a morte do senhor, deixa eu só retromencionar o nome do mesmo, Heraldo, né? Que morreu no último sábado após ser atingido por um reboque, lamentavelmente, entre os municípios de Major Isidoro e Cacimbinhas. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final em tudo aquilo que aconteceu no cenário da criminalidade pertencente ao nosso estado de Alagoas nas últimas 48 horas. Muitas mortes, lamentavelmente, muitas vidas que foram ceifadas, bem como o relato dos boletins de ocorrência das últimas 48 horas pertinentes à nossa região, 10º Batalhão de Polícia Militar. E é claro que o relato mais completo, na integralidade, vocês só conferem aqui, na Rádio Palmeira FM, na 104,1, no programa Embalo Total, com a radialista e advogada que vos fala, comigo mesmo, Aline Canuto.